Em relação à parte de diagnóstico, o iCube 2 ele oferece aí algumas informações que são, por exemplo, fonte com problema, né, erro na atenção de alimentação, problemas de comunicação com placas secundárias do iCube 2, problemas de conexão com as células de carga, problemas de sobrecarga da célula ou sobrecarga da balança, né? E oferece também alguns diagnósticos que podem ser ou não habilitados para ajudar aí na análise da saúde da célula, né? Da análise da vida útil da célula. São diagnósticos que ajudam a ter uma ideia de que pode estar havendo ali um problema com uma célula ou outra e alerta ali, né? Alertar ali o técnico ou o usuário para que seja dada uma atenção para essa célula, para verificar ali se é necessário uma ação corretiva ou uma ação, uma substituição da célula, né? Ou mesmo para analisar ali se pode estar havendo algum erro, algum tipo de mau uso dessa célula, né? Da balança, né? Como um todo. Para manifestar esses erros, né, ele manifesta através desses LEDs, né, que estão posicionados ao lado de cada célula. Ele pode manifestar também através das saídas digitais, né. As saídas podem ser configuradas para informar para informar erros, né, flags de diagnóstico. E também a gente tem aqui na parte de transmissão contínua, aliás, na parte de comunicação serial, né, ele vai manifestar isso também. Ó, nesse caso, a gente vê ali, logo depois do D2 pontos, a gente vê um espaço, né? Esse espaço indica que está tudo bem, não tem problema aqui com... Deixa eu até minimizar aqui para facilitar a tela. Não tem problema de... Como se fala? Não há nenhuma flag de diagnóstico levantada, tá? Essa flag ela é transmitida aqui na comunicação serial. A flag, a princípio, né, o byte que ele mostra ali, ele vai informar apenas um erro. Então existe ali uma escala de prioridade de qual erro que pode ser informado, de modo que mesmo que esteja acontecendo mais de um erro, somente um deles, né, é exibido ali. E uma vez que existe um erro aparece um erro aí nessa flag, o mestre pode perguntar formalmente sobre esse erro ou qualquer outro erro, né, através dos comandos seriais. E aí, ao fazer essa pergunta, o mestre recebe dados um pouco mais detalhados a respeito do erro. Por exemplo, qual célula está com problema, ou quanto de sobrecarga essa célula sofreu, coisa do tipo, né? Deixa eu ver. E aí, então, temos aqui, né? Vou até mostrar aqui, por exemplo, no caso ele não está mostrando erro de nenhum tipo, né? A balança está ok. Eu vou até fazer aqui uma simulação, vou desconectar um cabo de célula, tá? Ó. Pronto, ó, ele manifestou ali um LED indicando que tem erro nessa célula. A célula está com um erro de conexão, no caso, né? A hora que eu volto aqui, ó, tá vendo? Ele já manifestou um C, né? O C maiúsculo ali que indica erro de conexão de célula de carga. Aí você fala assim, tá, mas qual célula está com problema? Então, ó, eu vou parar a comunicação aqui e faço a pergunta específica, ó. Dia.cell.connect. Ó, aí ele me respondeu, ó. O problema de conexão de célula está na balança 1, né, ou seja, scale 1, e na célula 1, tá? Aqui, ó, balança 1, né? Célula 1. Esse diagnóstico aqui, se eu voltar aqui, né? Deixa eu fazer até uma experiência, ó. Eu vou ligar aqui de novo a transmissão contínua. Ele está mandando um dado ali, mas ele está informando que tem erro, né? Então, eu vou voltar aqui a célula de carga para a posição correta. Ó, voltei, tá? Ó. Apesar da célula estar já conectada corretamente, ele continua indicando o erro, tá vendo?
ali também tá indicando erro. Para fazer esse erro sumir, né, para fazer essa flag desaparecer, o que eu tenho que fazer? Ó? Uma das coisas é, primeiro, perguntar do erro, coisa que eu fiz agora há pouco, né? Ó, dia.cellconnect. Ele me responde, né? O erro continua ali, continua sendo manifestado. Se eu perguntar novamente, ó, dia.cell... Ó, detalhe, né? Eu fiz essa pergunta depois de já corrigir o problema, né? Eu fiz essa pergunta e mesmo assim ele disse que há um problema. Eu fiz a pergunta formal. Ao fazer essa pergunta, ó, ele teoricamente ele vai baixar essa flag de erro aí, né? Se eu perguntar de novo, ele vai me dizer que tá ok. Ó, cell connect. Ó, agora ele me disse que tá ok, tá? Para esse erro específico, eu achei curioso que mesmo ele abaixando a flag, né? Quer ver? Eu vou até dar um SX aqui para ele voltar a transmitir. Ó, dessa vez ele não está mais dando erro, ele está mostrando um outro erro ali que ele marcou como V. Vamos consultar para ver que erro é esse. Ó, tô com o manual aberto aqui. Ó, curioso, ó. Ele mostrou um erro que ele chamou de overload, ó. Tá vendo? V é um overload. Então, isso provavelmente se deu, né? Esse overload foi uma leitura que aconteceu pelo fato de eu ter desconectado e conectado com ela ligado, né? Então, deve ter gerado um erro de leitura ali do AD. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou parar a transmissão de novo. Então, ó, veja que interessante, ó. Ele realmente estava mostrando uma flag de erro, que no caso era esse V de overload. Ele está mostrando um erro ali na célula também, ó. Olha o que vai acontecer. Eu vou perguntar então especificamente pelo erro de overload. Overload. Ó, aí ele me responde. Aqui ele está me dando os detalhes, ó. Houve um overload sim. Foi na balança 1, né? Foi de 100% e foi na célula 1. Né? E aí ele dá um peso aqui estimado, né? Acredito. Bom, olha que interessante. Ao fazer essa pergunta, ó, automaticamente ele cancelou ali a indicação de erro, né? Se eu fizer a pergunta de novo, né? Ó, vou fazer a pergunta de novo. Dia.overload. Agora está dizendo que está ok. Se eu mandar ele transmitir continuamente, ó, sumiu todos os erros, né? Ou seja, teoricamente, uma vez que você faz a pergunta formal de um determinado erro, se a condição que causava o erro já tiver sido extinguida, ele zera a flag, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui gerar vamos fazer mais um teste, né? Então temos aqui uma indicação de que está tudo ok com a balança, né? Eu vou pegar e vou habilitar uma outra flag de erro aqui. Essa flag de erro vai ser o seguinte. Eu vou habilitar o erro chamado sc1.dia.zref. A gente vai testar aqui o funcionamento do zref. Então fica assim, ó, sc1.dia.zref igual a on. Tá, ele não deixou eu habilitar porque a chave de configuração aqui não está habilitada. Eu vou ativar ela aqui. Pronto. Ou seja, para mexer nessa informação tem que estar com a chave de configuração habilitada. sc1.dia.zref igual a on. Beleza, né? Ele ativou. Agora eu vou voltar a chave de configuração para o modo de pesagem. Tá? Ele vai voltar a transmitir. Então agora a gente vai ver o que é esse zref, tá? O zref, ele serve para indicar
para indicar o seguinte, ele indica que uma única célula, ou seja, uma célula isolada, saiu fora do zero, saiu fora do range de zero, porque esse range é configurável, e ela saiu sozinha, ou seja, as outras células não saíram. Então, nesse caso, o sistema do iCube, ele vai entender o seguinte: se somente uma célula de carga saiu do range e as outras não, então significa que essa célula está com problema, tá? Por outro lado, se mais de uma célula saiu do range, então ele vai entender que isso aí é uma pesagem normal, foi aplicado um peso, então não é um erro de referência de zero. Para mostrar isso, eu vou aplicar o peso, né? Eu vou colocar aqui um peso de 5 quilos, que vai fazer ela sair do range de zero dela. Ele existe um tempo de análise para esse erro. E esse tempo de zero, ele vai ficar, ó, pronto, mostrou, tá? Então, quando eu venho aqui, ó, olha o que ele está mostrando, é justamente o erro de zero, o erro de referência de zero, né? Tá aqui, ó, se a gente for olhar aqui na tabela, né, ó, cadê? RZREF, dia.zref. Bem, e como é que eu faço para esse erro sair, né? Uma vez que eu tirar a célula, o peso daqui, ó, o problema já foi desfeito, né? Mas mesmo assim a célula continua indicando esse erro, tá vendo? Ele está indicando o erro e aqui vai continuar indicando também. Para poder agora, quando que esse erro vai sumir daqui, né? Quando que ele vai baixar a flag? É a hora que eu fizer a pergunta formal. Eu vou perguntar aqui, ó, dia.zref. Ó, aí ele está me dizendo, ó, é a balança 1, o limite era 2%, e a célula 3 ultrapassou esse limite. Ela estava com 4.560 quilos, tá? Então a gente vai entender que houve sim aí, quer dizer, no caso o sistema entendeu que houve aí um erro de referência de zero. Tá, então com um peso ele deu erro, né? Agora olha que curioso, ó, vou colocar 2. Ó, coloquei 2, eu coloquei peso em 2 células, ou seja, as duas teoricamente estão fora do range de zero, ó. Vamos esperar um pouquinho, mas a gente vai ver que na verdade não vai indicar erro, não vai indicar esse erro, essa flag não vai ser setada, né? Por quê? Porque 2 células saíram, então o sistema entende que a balança está em modo de pesagem normal, foi aplicado um peso ali, tudo bem. Ou seja, ele só vai dar o erro de ZREF se uma única célula tiver esse comportamento aí de sair do zero. Ó, não deu, tá vendo? Então esse é o ZREF, tá? Agora vamos testar um outro erro. Eu vou fazer assim, primeiro eu vou ativar aqui a chave de configuração, a gente vai desabilitar o ZREF, sc1.dia.zref igual a off. sc1.dia.zref igual ok, né? Ou seja, o ok quer dizer que ele aceitou. E aí eu vou ativar um outro diagnóstico, eu vou ativar o drift. Todos eles podem ser ativados ao mesmo tempo, tá? Eu estou fazendo um por vez, só para facilitar a visualização aí de como ele manifesta o erro. sc1.dia.drift igual a on. Ó, habilitei o drift. Vou voltar a chave aqui para a posição de pesagem. Voltou a pesar, né? Então, olha que interessante, ó. O drift, o que é o drift, tá? Basicamente, ele vai detectar quando apenas uma célula variar mais do que a porcentagem definida, né? Ou seja, estão as 4 células lá quietinhas no canto delas. Uma delas, uma única célula isoladamente, variou mais do que os 2%, que é configurável, né? Ele vai acusar o erro de drift para essa célula.
Isso significa que se duas células ou mais variarem ao mesmo tempo, ele não detecta, ou seja, ele vai entender que a balança está pesando normal, né? Então, ó, eu vou tirar um peso aqui, ó, ele vai detectar como erro de drift, né? Eu tirei aqui o peso, ele vai dizer que foi um erro de drift. Por quê? Porque ele entende que a balança estava estável, né? Estava estacionada, ali as 4 células estavam iguais e somente uma variou. E aí, por que só essa única variou? Pode ser um erro na célula, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou até tirar aqui o peso. Eu vou aqui fazer a pergunta formal para ele poder zerar a flag ali. Ó, dia.drift. Ele respondeu, né? Foi a célula 3 e ele zerou a flag, tá? Eu vou voltar para o modo de transmissão. Aliás, eu vou até deixar quietinho aqui por enquanto, vou deixar ele parado mesmo. Eu vou aplicar pesos na célula. Como eu vou aplicar vários ao mesmo tempo, ele não vai reclamar de drift, não. Ó, apliquei peso na balança, né? Aqui, teoricamente, ela não vai reclamar de drift. Em compensação, se eu tirar apenas um, olha o que vai acontecer. Olha lá, já deu erro, tá? Então é isso, o que ela vai fazer é detectar se uma única célula variou enquanto as outras estavam estáveis.